Seja muito bem-vindo a mais um SuporteCast. Meu nome é Rafael Braga, sou seu host por aqui. Estou aqui, como sempre, com Francisco Barsi, famoso Chicão da Suporte. Mais um. Bate aí, Chico, mais um. Chico, qual é o tema do episódio de hoje? Pois é um tema que, para quem trabalha na área de vendas, eu acho que é a perfeição. Como se comunicar de forma persuasiva. E para conversar com a gente sobre esse tema aqui, a gente tem uma pessoa que é uma referência, é amigo meu, então esse episódio já é especial. A gente está aqui hoje com Rodrigo Belo, advogado criminalista, professor e sócio do escritório Gabriel Quintanilha Advogados também. Belo, muito prazer ter você aqui e bem-vindo aí ao SuporteCast. Bom, cara, eu estou maravilhado pelo convite, obrigado, Rafa, Chico. Espero que esse episódio seja um episódio que vai agregar a empresa de vocês e eu quero aprender também aqui, trazer um pouquinho da minha experiência aqui da advocacia, da sala de aula, para a gente poder ter um episódio leve, bacana, descontraído aí pro pessoal. Eu tenho certeza que eles vão gostar, cara, porque os últimos episódios que a gente vem fazendo aqui com a galera de fora do mercado tem ajudado muito a trazer assim, expertise de outros mercados para dentro do nosso. E por isso que o convite a você aqui eu tenho certeza que vai ajudar muito a galera. E para eles entenderem um pouco o porquê da gente estar tendo esse episódio aqui com você hoje, a gente vai trazer aqui muitas nuances sobre você montar um raciocínio lógico, vender a sua ideia e tudo mais. A gente vai entrar nesses temas aí. Mas assim, para começar, vamos tirar um elefante branco aqui da mesa, que todo mundo sempre quer saber. Cara, um advogado criminalista muitas vezes é conhecido de forma com ignorância até pela sociedade como o cara que solta bandido. Como que você vê isso? Como que é isso para você ter essa profissão? Como você enxerga Como isso? você se defende como bom advogado? Muito bom. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, até nas palestras que eu dou, que em relação à advocacia criminal, todo advogado ele precisa ter dentro de si, principalmente o criminal, uma certa revolta contra autoritarismo. E a gente realmente tem hoje na nossa sociedade nuances autoritárias. Nós vivemos uma sociedade extremamente punitivista, onde você vê comemorações pela prisão de outro e tristeza pela absolvição. Não vou nem entrar no campo político, porque é um campo muito delicado, que hoje a política, a polarização política também mexe com a questão da advocacia criminal. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte, que nós temos uma Constituição no artigo 5º. E a Constituição no artigo 5º não é só para o Rodrigo Belo, não é só para o Rafael, não é só para o Chico, não é só para o pessoal que está assistindo em casa. É para todo mundo. Então eu acho que o grande desafio que eu tenho como advogado criminal é não vender ilusão. É lutar por um processo penal justo, democrático e em respeito às garantias constitucionais. E a gente é uma democracia muito nova. A gente tem uma democracia de 88. Eu, por exemplo, sou mais velho que a democracia brasileira, que eu sou de 76. Então eu acho que a gente está num caminho perigoso e eu acho que eu desempenho uma função com outros grandes colegas advogados criminais de impedir os abusos estatais. Existem acusações corretas, idôneas, mas a gente não pode esquecer que existe também algumas injustiças. E eu estou aqui para brecar essa eventual injustiça que aconteça. Volta e meia a gente vê algumas notícias, até filmes. Se você abrir Netflix, aí tem filme de alguém que já foi preso, condenado e sei lá quantos anos depois descobriu que o cara é inocente. Rafa, a gente não precisa nem ir para a série. A gente, agora, há pouco tempo, grandes estudos no STJ sobre reconhecimento de pessoas que são presas com reconhecimentos feitos à moda Bangu, de mostrar uma foto, às vezes o reconhecimento é uma pessoa, a vítima olha assim, sim, né? E aí entra toda uma questão racial, uma questão de preconceito social também, não é só o racial, tem um preconceito social. Então a gente tem que ter diretrizes internacionais para o reconhecimento. Eu fico imaginando uma pessoa ficar 10 minutos presas injustamente. Isso já é uma ofensa à democracia. Então, é o advogado que tem que lutar contra esse tipo de arbitrariedade. Cara, isso é muito legal, porque você tá... Legal não, isso é péssimo, mas para nossa discussão aqui, é muito legal a gente pegar o viés, que a gente vai sempre fazer. Nossa missão aqui é traçar o paralelo com o nosso mercado. E aí você está falando de casos
onde houveram injustiças grandes. E aí eu vou levar isso agora para uma situação que não é da mesma grandeza, nem de longe, mas que é alguém no momento ali vender uma ideia, onde ele precisa convencer alguém. Quando você olha para a sua área, o quanto que dentro da advocacia criminal, você dominar habilidades ali de persuasão e oratória pode mudar o destino de uma ação ali que está sendo julgada. Assim, mantendo a comparação que eu estou fazendo é o seguinte, mantendo todo o processo da mesma forma, com as mesmas provas. O quanto que oratória e habilidades de persuasão podem mudar esse Deixa eu só destino. complementar aqui a pergunta. Você vai vender sua ideia para o júri e para o juiz. Você monta uma tese, em cima que direito é forma, né? Já tem ali o status quo, já tudo montado lá a lei. Você estuda, você se prepara. E uma coisa que não acontece quase nada no nosso lado de cá, eu vou fazer um paralelo bem rasteiro com o vendedor, a preparação é quase que zero. Você não consegue ir para um tribunal do júri sem um preparo mínimo. Eu costumo dizer, Chico, que eu não faço nada sem planejar. Nada. Desde uma viagem que eu vou fazer, desde uma programação de final de ano e, obviamente, uma aula. Eu tive... Quando eu comecei a dar aula... Cara, vou ter que te cortar agora, porque domingo passado a gente teve um churrasco que em cima da hora as coisas mudaram e tal, não sei o que, o cara ficou, assim, inquieto, porque tava mudando a programação do churrasco em cima da hora e tal. Então, é verdade o que ele falou, tá? Assim, ele faz tudo de forma programada. É metódico, né? Então, assim, quando eu comecei a dar aula, eu ouvi de um professor mais experiente, que meu tio, né, que deu aula na Federal do Ceará, ele falou assim para mim, Belo, nunca entre numa sala de aula sem planejar a sua aula. Porque o seu melhor aluno vai notar que a sua aula não está preparada. E eu guardei isso para mim. E aí tudo na vida hoje, eu me preparo. Em relação à questão da persuasão, a gente tem que entender que antes de eu convencer um juiz, antes de eu convencer um jurado, eu tenho que convencer o cliente a querer que eu seja o advogado dele. O mercado é muito competitivo, né? Hoje você tem as redes sociais e eu fico um pouco chateado com alguns colegas que vendem ilusões. Eu sou membro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e eu fico abismado com a quantidade de ilusões, de propagandas, de autopromoções que são feitas nas redes sociais e que não é a realidade. A gente tem que saber diferenciar o advogado do mágico. Advogado é uma coisa, o mágico é outra. Então eu não vou prometer aquilo que eu não consigo cumprir. Eu tenho conquistado hoje muitos clientes com uma coisa muito antiga que nunca vai sair de moda. Sinceridade. A sinceridade pode doer? Pode doer. Mas eu prefiro ser sincero ali na hora do que vender um mundo encantado. Não, vem comigo que eu vou te absolver. Vem comigo que eu vou convencer. Isso não existe. Eu prefiro que ela não assine um contrato comigo, que ela não feche os honorários comigo, porque eu não estou prometendo para ela. O que eu prometo é sinceridade e luta. Eu tive um caso de um cliente, de um iminente cliente, que chegou lá no escritório e eu olhei o caso com antecedência, né? É uma coisa que eu sempre procuro, quando a pessoa me procura, fala, você tem alguma documentação, tem o número do processo, para eu ir para a reunião já preparado. Tem cliente que é tão envergonhado com a área criminal que não, eu conto aí para você. Tem esse lado também, né? A pessoa está envergonhada, pô, tô indo no escritório de advocacia criminal, porque ninguém quer ficar sabendo que você está sendo investigado. E é uma coisa que eu sempre falo que é muito interessante, né, quando eu defendo a Constituição. Todos nós cometemos crime. Pode ser uma surpresa porque eu vou falar agora, mas todos nós cometemos crime. Quando você compra um produto pirata, você está cometendo crime. Quem nunca baixou uma música na internet? Exatamente. Né? Eu brinco nas minhas aulas que as meninas chegam com aquelas bolsas todas, né, de marcas caríssimas e tal. Será que elas são originais? Né? Eu, quando lancei meu livro,
Você não tem ideia do que é escrever um livro, a solidão que é de ficar escrevendo e tal. No dia do lançamento, o PDF já estava circulando nos grupos de WhatsApp. E os meus direitos autorais, que se dane. Né? Então, isso é crime. Você beber a tua cerveja e pegar um carro é crime. Embriaguez ao volante é crime. Ah, mas eu bebi pouco. Não interessa. Então, existem situações que todos nós cometemos crime. E aí é engraçado que quando o outro comete crime, prisão, pau no réu, tem mais é que ser preso mesmo, tem mais é que ficar a vida inteira na cadeia. Aqueles discursos, né, que a gente vê em muitos programas de televisão. Agora, quando é com você, ou quando é com alguém da sua família, você quer que ninguém fique sabendo, você quer dar a sua versão, você quer ter um bom advogado. Então, isso que a sociedade precisa entender. A Constituição e o artigo 5º é para todo mundo. E aí eu preciso convencer o meu cliente de assinar comigo. E aí, ele fechando comigo, eu vou prometer um planejamento estratégico. Né? Eu sou um pífio, Chico, jogador de xadrez. Eu aprendi desde pequenininho lá a jogar xadrez, de vez em quando eu fico jogando. Eu sinto até falta de ter alguém para jogar comigo e tal. Mas o direito penal, o processo penal, ele é estratégico. Eu uso terno e gravata. Por que será que eu uso terno e gravata? Porque o meu cliente, ele quer me ver bem arrumado. Ele quer me ver dando aula, ele quer me ver lá no tribunal. Porque quando ele fecha comigo, ele está fechando um pacote. Ele está fechando a técnica jurídica, ele está fechando a minha entrada no tribunal, o meu comportamento no tribunal, e isso também está muito relacionado com as redes sociais. Todos nós aqui gostamos de beber, né? Churrasco, como a gente foi agora no último domingo, viajar e tal. Mas o cliente, ele não te conhece, ele não é teu amigo. Então ele vai olhar tuas redes sociais, é importante ter uma postura sóbria, adequada. Né? Eu até costumo falar com os colegas, quer postar que tá numa balada, que tá numa festa, que é isso e aquilo, faz um outro perfil, ou então cria lá uns melhores amigos e tal, porque a gente precisa ter uma imagem. Hoje, a venda na advocacia é muito de imagem. Com quem você tá, o trânsito que você tá. Pô, cara, o meu advogado é professor. Eu acho que é o que eu mais ouço lá no escritório é isso. Então, esse ponto é o principal, o primeiro. E é óbvio que quando você está numa reunião, você tem que criar um ambiente adequado. A pessoa vai abrir uma intimidade para ele ali. Você pega, por exemplo, às vezes, crimes sexuais. Hoje é uma tristeza, uma tristeza, Rafa. As questões de violência doméstica. E lá no escritório eu trabalho defendendo agressores e defendendo agredidos. Então eu tenho que olhar para aquele cenário de um jeito e de outro. Eu tenho que estar ali no efeito camaleão para poder me doar com aquela questão. E a gente vê, às vezes, casos de violência doméstica, pessoas injustamente sendo acusadas. A gente sabe que existe. Então eu luto muito pela sinceridade e pela luta. O cliente me ligou, eu tenho que atender. Eu não posso, não vou te atender agora. Eu tenho que atender, tem que se dar à disposição. Hoje eu tenho clientes que se sentem tão confortáveis que vai lá no escritório, vou tomar um café e tal. Então eu acho que essa questão toda de empatia, de se colocar na posição do outro, ela é fundamental. E aí, com a confiança do cliente, aí eu busco a minha estratégia nos tribunais. Porque hoje é tanto processo, que eu tenho que lutar para que a minha tese seja lida. Uhum. É triste isso. Então eu procuro sempre, tudo na base do olho, eu vou no tribunal, eu vou a Brasília, eu despacho com o assessor, eu faço uma sustentação oral. E é óbvio que hoje o bom advogado, ele tem que se preocupar com a imagem dele, com a roupa dele, com a oratória dele, com as redes sociais dele, com uns estudos novos. Eu não tive direito ambiental na faculdade. E hoje a questão do meio ambiente é uma importância muito grande. Que eu imagino que na área de vocês também, né, agora, né, com os carros elétricos, híbridos e tal. Então eu tenho que estar focado. A questão hoje das provas digitais. Toda a operação hoje da Polícia Federal, do Ministério Público, seja lá de quem for, tem prova digital. E aí tem uma questão, estão me xingando pela internet, eu posso printar e usar no processo? Até pode, mas tem que ser feita uma
a autenticidade dessa prova. Isso, eu terminei a faculdade em 2002. Não se falava disso. Nem tinha, né? Nem tinha. Né? Nem tinha. Eu sou da época, né, Chico? Você deve ser também, né? Da época da ficha. Eu sou garoto ainda, Né? não tem essa época, não. Eu sou da época da ficha. Que eu procurava o orelhão, mãe, já cheguei. Né? Um negócio assim. Então, a gente tem que estar em constante evolução, mas eu acho que tem coisas que não saem de moda, que é sinceridade e lutar pelo aquilo que você acredita. Esse ponto que você trouxe do cliente, para mim, chamou muita atenção, porque você falou muito de empatia. A gente repete muito aqui quantas lojas de autopeças tem, às vezes, um balcão onde o cara fica esperando para ser atendido no sol, porque o cara bota o balcão lá na beirada, então deixa todo mundo com um extremo desconforto. A forma que um vendedor vai atender, empatia não é nem zero, é negativa. O cara tá querendo se livrar daquele cliente o mais rápido Rafa, possível. E tem outra, que eu até esqueci de comentar, que eu acho que tem tudo a ver com a área de vocês. A questão da paciência. Porque o que é simples para mim, pro teu cliente não é. Perfeito. Não é. E uma coisa também que você, Não? uma coisa também que você tem que estar muito disposto, a sua capacidade de ouvir, né? Ah, com certeza. Quando o cliente te procura... Com certeza. Se eu tiver tempo, é um projeto, eu quero fazer uma outra faculdade, psicologia. Porque o pessoal fala assim, Belo, o advogado hoje é meio psicólogo. O professor hoje é meio psicólogo. Porque tem uma questão também hoje na sociedade da inteligência emocional, da ansiedade, que as pessoas querem saber o que vai acontecer depois. Vai demorar muito, não vai? Então eu tenho que ter uma expertise além do direito para poder atender aquela pessoa. Eu me recuso a falar que eu sou também psicólogo, porque isso é uma ofensa aos psicólogos, porque eu não fiz faculdade de psicologia. Eu sou um dos maiores admiradores. Depois que eu comecei a fazer a terapia, eu mudei completamente. Então, assim, quando se menospreza a psicologia, eu sou o primeiro a defender. Eu na faculdade não imaginava, pra que eu tô tendo aula de sociologia? Sabe aquela coisa, um moleque de 18 anos tendo aula de sociologia. Hoje eu entendo como é importante a sociologia para eu entender até o porquê que aquela pessoa está cometendo um crime, por que a sociedade está tão assim. Então é muito significativo a nossa evolução e a questão do sorriso, né? Eu tenho uma tática que eu vou até contar para vocês aqui, que vocês podem completamente aplicar no trabalho de vocês, que até eu aprendi, eu gosto muito de biografia, né, de ler biografias. E eu li uma biografia que me chamou muita atenção, que foi a biografia do Nelson Mandela. O Nelson Mandela, eu fico até arrepiado quando eu falo isso, o Nelson Mandela, ele ficou, para todo mundo sabe, né, mais de 30 anos preso injustamente, né, por causa do apartheid lá na África do Sul. Quando ele foi eleito presidente na África do Sul, o gabinete anterior da presidência era todo branco. Todo branco. E todo mundo achou que ele ia mandar todo mundo embora, porque ia entrar o primeiro presidente negro ali da história, e que ele, obviamente, ia colocar só funcionários, né, ali trabalhando no gabinete, negros. Ele ficou sabendo disso, que as pessoas já estavam empacotando as coisas para ir embora. Ele passou a noite inteira memorizando o nome dos funcionários, com a fotinho do lado. Então ele olhou lá, fotinho, esse aqui e tal. No dia seguinte, que ele foi assumir, chegou no gabinete, estava todo mundo lá, brancos de um lado e negros do outro, uma coisa assim bem apartheid mesmo. Ele virou e falou, começou a chamar o nome das pessoas. As pessoas começaram a se espantar. Como assim o presidente, o Madiba, sabe o meu nome? E aí ele falou assim, olha, se eu não conseguir unir o meu gabinete em brancos e negros, eu não vou conseguir unir o nosso país. E aí os brancos e os negros trabalharam em harmonia lá no gabinete. O que eu pesquei disso e trouxe para a minha área? Quando você chama a pessoa pelo nome, você aproxima aquela pessoa e você dá um protagonismo para aquela pessoa. Então hoje lá no escritório, o que eu faço? Eu viro para a secretária, Ale, às 2h vai vir um cliente tal. Vamos lá dar um nome aqui, Rafael. Quando ele entra no escritório, ela vai olhar a colinha,
Oi, senhor Rafael, tudo bem? Seja bem-vindo. Doutor Rodrigo já está vindo encontrar com você. Então, acho que na sala de aula eu fazia isso, eu memorizava o nome das pessoas para criar um clima bacana. Então, se você der um protagonismo para aquela pessoa, e a questão de ouvir, porque às vezes nem a família dele está ouvindo. Faz muita diferença. Os amigos não estão ouvindo. E aí você ouvir o que para ele é importante, ele vai se sentir ali, pô, que bom, eu estou protegido. Porque essa é uma função também que eu tenho de proteger o meu cliente. Me explica aqui uma técnica, Rodrigo. Como é que você faz? Você, como é advogado criminalista, isso também serve para vendedor, que a gente adora julgar e adivinhar o valor que o cara tem no bolso, e eu sou vendedor. Sim. Qual vendedor que nunca fez isso? Quem falar que nunca fez está mentindo. Claro, claro. Aí chega um cliente lá no seu escritório. Boa pergunta. Ele cometeu um crime daquele pesado. É. Que dentro dos seus conceitos aí, cara, é hediondo. Isso. Mas ele tem direito à ampla defesa. Tem. Correto? Até porque se eu não defender, temos a nossa briosa defensoria pública. Como é que você não julga esse cara antes? Qual é a técnica que você usa? Eu costumo, nesse ponto, eu costumo brincar que todos nós temos direito a ter nossas irracionalidades. Né? A minha, por exemplo, é no futebol e na música. Eu sou Flamengo, então, assim, pra mim, tudo que não é Flamengo não presta, né? O meu pai é botafoguense, fica chateado comigo. O meu humor varia com vitória do Flamengo ou não. Então, assim, e é uma irracionalidade que não vou, né? Não vou fazer mal a ninguém. E na música, né? O Rafa sabe disso, eu gosto de rock pra caramba, então eu acho o AC/DC a maior banda de todos os tempos. Concordamos. A maior banda de todos os tempos. Ah, mas e os Beatles? Não é melhor. Inclusive, eu acho o Beatles um roupa nova em inglês. Então... Concordamos também. Que é uma opinião polêmica que eu tenho. Pra mim, então, tanto que, pô, meu sonho era ir assistir o AC/DC. Eu tive a chance de ir esse ano lá em Amsterdã assistir o show deles, porque sonho a gente tem que buscar. Então, na advocacia, a pergunta que você fez, eu não tenho irracionalidade. Quando a pessoa me procura, se eu tivesse que julgar, eu seria juiz. Se eu tivesse que acusar, eu seria o Ministério Público. Se eu tivesse que investigar, eu seria o delegado. Então, eu estou exatamente aonde eu me sinto confortável, que é defender aquela pessoa. Agora, é óbvio que quando a pessoa chega para mim, olha, Belo, eu quero que você me defenda porque eu cometi um homicídio. Eu não vou julgar aquela pessoa. O que eu quero, e se ela realmente cometeu, é que ela responda exatamente por aquilo que ela cometeu. Ela não pode responder mais nem menos. Agora, se ela é uma pessoa que realmente cometeu aquele crime, eu não sou mágico. Eu vou virar para ela e falar, olha, você vai ser condenada. A minha luta como advogado é você ter todas as oportunidades. Porque o Rafa, quando ele falou a questão de etapas, e aí a questão do fato de eu ser muito metódico, todo o processo, ele é uma escadinha. Tipo uma receita, né? Você vai lá cozinhar, primeiro, esquenta a água, 2, bota o sal e tal. Se você mudar essa ordem, o prato não vai ficar bom. O que acontece hoje, às vezes, no processo penal é que as ordens procedimentais não estão sendo respeitadas. E aí entra uma questão de tese de mérito e tese processual. Então, vou te dar um exemplo. Tese de mérito. Você matou por quê? Não, eu matei porque eu achei que ele estava vindo para cima de mim com uma arma, então eu peguei a minha primeiro e atirei. Isso é mérito. Agora, Belo, durante o processo eu não fui ouvido. Não me deram a oportunidade de eu ser ouvido. Inclusive, o fato de eu ter ficado em silêncio está me prejudicando. Isso é uma tese processual. A etapa não foi respeitada. Então, eu, como sou processualista, quando uma pessoa vira para mim e fala, olha, eu cometi um crime tal, eu não quero que você me julgue, eu quero que você me defenda, a primeira coisa que eu faço é uma análise processual. Foi tudo respeitado? Você foi chamado para ser ouvido? Ou você não foi ouvido? Ou você não teve direito à defesa? Então isso para mim é muito importante. Depois a gente entra no mérito. O pior de tudo, Chico, é quando o cliente ele não conta a verdade. Porque acontece isso. Tem um cliente que chega para mim e fala tudo. Tem um cliente que não fala tudo.
Tem um cliente que é sincero, tem um cliente que mente. Então, eu queria ter o dom de identificar se a pessoa está mentindo, se ela não está, mas eu não tenho. Então, eu foco mais na parte do direito mesmo. Agora, é óbvio que lá no escritório a gente já teve clientes que cometeram, clientes que são inocentes e clientes que não querem me contar a verdade. Então a gente tem que saber lidar com isso. Se chega lá um vascaíno viciado em Beatles. Aí... Tá condenado de perpétuo. Arruma. O pior é que eu acho que a rivalidade no futebol é tão bacana, né? Flamengo perde, o pessoal fica me mandando mensagem. Eu acho muito legal, cara. Meu pai é botafoguense, tá feliz da vida. São dois. Então, assim, eu acho muito legal no futebol isso. É uma coisa, é uma droga que eu consumo que é importante pra mim. Porque eu lido com tanta mazela, tanta tristeza, né? Às vezes é uma família toda que tá preocupada, né? E aí eu tenho que ter uma válvula de escape. Né? Uma válvula de escape, né? Então, mais um paralelo com autopeça e com venda. Vendedor de autopeça só trata também com desgraça, que é desgraça alheia. O cara tá sempre triste que o carro dele tá quebrado. Como é que abstrai? Você recebeu no escritório um crime brabo e atende a pessoa, dá 6 horas, termina o seu expediente, você escuta a Beatles e vê um jogo do Vasco? Eu, na verdade, assim, na nossa área criminal, eu não sei se antigamente se fazia isso, mas alguns advogados antigamente cobravam consulta por hora, né? Negócio, o relógio tá ligado. Eu nunca trabalhei assim. E quando o cliente não me conhece, nunca me viu presencialmente e tal, a gente sempre lá no escritório cria um clima, né? Chega a Verinha, que é a moça lá que serve o cafezinho, ela é sempre muito, né, simpática e tal, ela serve lá o cafezinho, que é uma água. Dependendo da situação, eu evito de entrar, né, na sala, porque às vezes a pessoa vai te contar uma coisa tão íntima ali que ela quer que só você saiba. Não quer que ninguém mais saiba. E eu tenho a minha sócia, Juliana, que é mulher. Então tem cliente, por exemplo, que prefere falar com mulher, tem cliente que prefere falar com homem. Então a gente faz uma dobradinha bem interessante nesse sentido. Agora, tem cliente que realmente a reunião começa meio-dia e ele fala da vida inteira dele, e aí é o dom da paciência que Deus me deu, né? Porque o advogado criminal que não tem paciência, ele tem que procurar outra carreira. Cara, mas isso eu acho muito interessante, porque às vezes não é só ter paciência ou boa vontade, você tem que saber identificar o que aquele cara está precisando. Acho que em termos de atendimento mesmo, né? Porque pensa só, vamos levar não só para o nosso mercado, mas às vezes para o mercado de comida. O cara tá lá, quer ir num restaurante legal, às vezes à noite, ele pode querer reservar um restaurante para uma coisa mais exclusiva, ou ele pode querer ir num drive-thru do McDonald's, porque ele só está com pressa, ou ele pode querer ir para um lugar, sei lá, um Outback da vida, que vai ter uma fila grande, mas uma hora ele vai entrar porque ele gosta daquilo. Como que é, assim, receber? Porque eu fico pensando que ninguém deve querer estar na porta de um escritório de advocacia criminalista que... Não sei se é o caso, mas tem uma placa na frente assim, advocacia criminal. E você encontrar um amigo na porta, né? Você tá entrando aqui. Não, é verdade. Como é que é isso? O nosso escritório, né? Tem o Gabriel, que é meu sócio, que é tributarista. Eu tô lá junto com a Juliana na área criminal, a Catarina também, que trabalha com a gente. Então são várias áreas, né? Quando eu entrei, a nossa área criminal é a mais recente, né? Tem 4, 5 anos que a gente abriu a área criminal lá no escritório. Eu senti que a dinâmica de uma área era completamente diferente da dinâmica da outra. E é uma questão assim, eu acho, né? Eu quero acreditar nisso. Que eu sou uma pessoa agradável de estar ali, né? Eu tenho uma sociabilidade que eu acho importante na minha área. Então, eu tenho que criar um clima. Quantas pessoas já se emocionaram na minha frente, de chorar mesmo. Então é um momento de calma, fica tranquilo, a gente vai te ajudar e tal. Da mesma forma que quando sai uma vitória, né, a pessoa te coloca como se você fosse, né, um deus. Então assim, é delicado. O meu atendimento tem que ser um atendimento baseado na delicadeza, né? Tem às vezes cliente, cara,
quer uma tacinha de vinho, né? É muito comum em escritório de advocacia ter um vinhozinho, um uísque, né? Às vezes um café, uma água e tal, para a pessoa dar uma relaxada ali. Então, eu acho que é uma questão assim, de entender. Tem cliente que chega lá e não para de falar. Tem cliente que fica... Eu vou ser preso, né? Eu vou ser preso. Ai, meu Deus do céu, minha vida vai acabar e tal. Então, você tem que estar sempre tendo muito cuidado com isso, né? Aí você fala, se torcer pelo Vasco e gostar dos mitos, já acabou. Não, e aí eu tenho até uma dúvida na área de vocês. A venda hoje, né? Porque aí é uma questão até do mercado digital. A gente está aqui, pô, Brasil inteiro. A pessoa, o cliente de vocês, ela prefere ir na loja ou ela prefere ligar, mandar e-mail, comprar pela internet? Como é que funciona? Porque tem um cliente, às vezes, ele não quer ir para o centro. O cliente, às vezes, da Barra da Tijuca, ele não quer ir para o centro. E aí tem toda também uma dinâmica de reunião online e tal, né? Que a gente tem que se adaptar. Tem vários tipos, né? Hoje a gente está uma coisa muito híbrida. Você tem... eu vou classificar esse tipo de consumidor de autopeça pela faixa dele socioeconômica. Sim. Tem um cliente que ainda vai em loja, que ele não abre mão de ir em loja. Tem cliente que já compra pela internet. Tem cliente que ele tem o contato da loja, liga. Tem cliente que pega a chave do carro, vai num centro automotivo, entrega o carro, manda o orçamento, é isso que tem que fazer, tá feito, vai lá. Esse profissional leva até o carro. E tem aquele que só quer ir para conversar, né? Isso. Vou lá, vou conversar e tal, ver as novidades, né? Assim, você tem vários tipos de... A gente está em um bairro aqui que é do Rio de Janeiro, que é da Barra da Tijuca, que aqui não tem autopeça, aqui só tem centro automotivo. O cara entra com o carro, ele tem um serviço desde a troca do pneu até uma simples limpeza do carro. O cara tem lá aquele centro automotivo de total confiança, o cara faz tudo pro carro dele. Uma troca de bateria, vai ligar para outro centro, o cara vai fazer esse serviço para ele. Então, assim, tem muitos tipos, é muito estratificado. E eu tenho, até complementando o que o Rafa falou, eu tenho um cliente, Rafa, que não querem ir para o escritório, porque com medo, com receio de ir para o escritório. Você pode vir aqui na minha casa? Aí a gente vai, faço uma consulta na casa da pessoa, que a pessoa fica mais tranquila, mais relaxada, né? Eu já teve várias situações, eu tive agora uma senhora que ela falou que não ia de jeito nenhum, que estava super envergonhada e tal. E aí eu fui para casa dela em Copacabana e fiz a reunião. Agora, o que é bacana, só para complementar a primeira pergunta, a gente vê a advocacia criminal hoje, né? O cara cometeu um crime hediondo. Como é que você vai defender esse cara que cometeu um homicídio, um estupro, um latrocínio e tal? Você sabe que hoje, eu vou até fazer esse levantamento agora, eu acho que, se não é metade, é quase a metade dos clientes lá do escritório são vítimas. As vítimas hoje, principalmente de estelionatos, de golpes pela internet, elas hoje precisam de um advogado para cuidar delas. Porque uma coisa é você chegar numa delegacia só a pessoa, outra coisa é você chegar na delegacia com um advogado. Então hoje é muito comum as vítimas procurarem a advocacia criminal, principalmente nos casos envolvendo violência doméstica. A mulher ela se sente mais cuidada, mais protegida com um advogado do lado. Então, não é só defender quem supostamente cometeu o crime. É também defender a vítima do crime. Mas você sabe que isso eu acho que é um comportamento que envolve... O brasileiro ele é muito assim em várias áreas vamos dizer, áreas de consumo na vida dele. A gente não costuma contratar profissionais para fazer alguma coisa que não chegou no crítico ainda. Isso é muito padrão do brasileiro. Isso pode ir desde um problema corriqueiro na sua casa, um vazamento, alguma coisa assim, e o cara vai tentar resolver de algum jeito ali, até que chegue em um extremo, até essa situação que você está comentando, de um crime que a pessoa sofreu, né? E no carro, isso é levado também para o extremo. Às vezes o cara está ouvindo um barulhinho, e vai no barulhinho. A gente está comparando, obviamente, problemas de grandeza diferentes. Claro. Mas assim, ele vai no barulhinho até o carro parar. Até a luz no painel acendeu. Vambora. O carro não parou, vambora, né? Então, deixar para o último... e assim vai. Mas se a pessoa faz isso com a saúde dela... ainda tem você imagina com um carro. Ótima comparação. Né? A pessoa faz... não, cara, tá tudo bem, então eu não vou precisar fazer exame de rotina, não. Mas aí quando começa a realmente ter problema, é que a pessoa procura. Eu acho que é para tudo. É para carro, assim... Tem empresas que não têm um advogado de plantão.
Aí quando só contrata o advogado quando ele recebe uma intimação. É verdade. Assim, ele não, o advogado também... Não tem nada preventivo, né? Nada, assim, tem a prevenção. Quando uma empresa tem um advogado... Hoje é muito... Tá crescendo, né? Eu fiz até um curso recentemente, aplicando uma área criminal, a questão do compliance, né? De você ter normas e uma estrutura empresarial para que você não tenha problemas, principalmente tributários, fiscais, né, trabalhistas, saber o que pode fazer, o que não pode fazer. Só que quem é que quer investir em precaução? Só que tem que investir, porque quando vem... Na área criminal, a gente o processo penal em si é basicamente dividido em duas partes, né? Ou duas fases. A fase de investigação e a fase processual. A fase de investigação, é raro o cliente te contratar para a parte de investigação. Porque quando a pessoa é intimada para ir numa delegacia, não é obrigatória a presença do advogado. É óbvio que ir o advogado, ela vai se sentir mais calma, orientada. O próprio policial não, ele está acompanhado do advogado. Mas assim, obrigatório não. Agora, na fase judicial, é obrigatória a presença do advogado ou da defensoria pública. Então ele pensa o seguinte, não vou gastar agora não. Não vou gastar agora não. Se der problema, eu vejo. Se der problema, né, eu contrato lá. E aí, mais uma modernização da minha área. A gente está lutando muito, né, a OAB, vários grandes nomes aí do ramo jurídico, para uma investigação defensiva. Porque o Rafael falou de série e de filme. É muito comum nos filmes americanos, vocês devem ter visto isso já, o advogado criminal tem um investigador, um ex-policial trabalhando com ele. Investiga lá quem é aquela testemunha, pega lá as câmeras de segurança daquele prédio e tal. No Brasil, a advocacia criminal sempre foi muito passiva. E se você parar para pensar, eu não tenho, por exemplo, acesso aos dados da Receita como a polícia tem, o MP tem, aos dados da junta comercial. Tudo para mim é muito mais difícil. Eu tive um caso que a gente teve uma investigação defensiva que ficou bem interessante. O Ministério Público narra na peça que o meu cliente supostamente cometeu um crime na parte da manhã numa cidade aqui do Rio de Janeiro, na região dos Lagos. E ele, quando nos procurou, falou, não, cara, cometeu à tarde, né? Ele foi lá de manhã e o MP, o Ministério Público, narra que ele cometeu o crime à tarde, ou seja, ele deve ter ficado, né, de manhã e de tarde nessa cidade. Ele falou, não, cara, à tarde eu já estava no Rio. Eu já estava no Rio, eu voltei para o Rio. Falei, como é que eu vou provar que ele já estava no Rio? Qual foi a sorte? Aí, pura estratégia nossa. Ele foi multado na Via Lagos, voltando para o Rio. Então, eu consegui, através das multas, mostrar, porque hoje a multa até aparece a fotinho, né? Então, ele lá dirigindo, que ele não estava nessa cidade na hora do suposto crime. Ou seja, ele já estava no Rio, já. E aí ele falou, não, cara, eu fui no hospital da Unimed. Aí eu fui lá no hospital da Unimed, vem cá, cadê o nome dele? Que nem eu fui aqui no prédio hoje, que eu cheguei e dei minha carteira. Então eu tive uma postura pró-investigativa também, mas pro meu cliente. Cara, hoje à tarde eu estava conversando lá com o Eduardo, nosso time de vendas, para apurar alguns números que eu precisava antes de fechar o mês para a gente poder reagir a uma mudança lá de cliente que a gente fez, tal, de carteira de cliente para vendedor. E assim, por que eu estava olhando para isso antes de fechar o mês? Porque se eu esperar isso acabar e apurar isso depois do mês fechado, eu não tive tempo de reação. Eu acho que isso deve ter um pouco a ver assim também, né? Se você está falando que você não tem um trabalho prévio, você espera chegar na fase do processo, onde já está tudo aquilo acontecendo, já aconteceu, como é que você consegue ter tempo de criar uma estratégia e montar uma tese bem feita, né? Eu sou muito estudioso. Eu acho que tudo que eu conquistei na vida hoje foi estudando. Meu pai não é da área jurídica, meu pai é engenheiro. Minha mãe também não é da área jurídica, trabalhou com enfermagem, dona de casa e tal. Então, assim, meu pai falou assim, Rodrigo, estuda. Então, tudo que eu faço é olhar a vírgula, é estudar.
E aí é estudar concentração, é perceber o detalhe. E eu crio dentro lá do computador, às vezes, né, pego mesmo papel, que eu gosto de pegar papel, várias cores e tal. Eu vou criando uma linha de pensamento, até para explicar para o cliente o que eu vou fazer. Então essa organização, ela é importante. E aí uma outra questão também que eu percebo muito nas reuniões, que quando eu comecei a ter aulas de português no colégio, segundo grau, que eu gostava de fazer redação e tal, a minha professora tia Regina, ela falava assim para mim: Rodrigo, tudo na vida tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Cara, o cliente chega lá no escritório, ele faz a conclusão, aí vai para a introdução, aí vem o desenvolvimento, ele faz uma misturada. Então cabe a mim, vamos lá, como é que isso aconteceu? E eu acho curioso, a pessoa começa a contar uma história. Não, mas o Thiago... Peraí, quem é Thiago? Eu não sei quem é Thiago. Então eu tenho que, às vezes, orientar o pensamento da pessoa porque ela não sabe contar aquela história. Não, porque lá na empresa... Peraí, que empresa? Então a pessoa tem que dar 2 passos para trás. Ó, eu sou empresário, eu tenho uma empresa de exportação, eu comecei desse jeito, para eu começar a entender o cenário. E aí... traçar uma boa estratégia, porque eu tenho que contar a história. O direito, o meu juiz já sabe, o desembargador já sabe. O que o juiz não sabe, o desembargador não sabe, é a história. Deixa eu te provocar né? aqui. Você conta uma história ou conta uma história? Então, eu já tive essa dúvida, né? Porque eu não sei se é essa a diferença que você está mencionando. Já me contaram que quando história com H é algo verídico, algo que realmente notório, né? Uma história, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Isso é uma história com H. Agora, quando você conta, né? Uma coisinha assim, não, eu fui lá, cheguei hoje aqui no café e tal. Aí seria uma história com E. Com E. Né? Que tem as 2 palavras. Exatamente, tem as 2 palavras. Não sei se, né? Me desculpe aí se eu estiver falando besteira, mas eu aprendi assim, né? Mas é desse jeito mesmo. Exatamente, né? Cara, então... mas essa organização que você está falando, que você vai puxando com o cliente, tem alguma técnica para isso? Porque a gente, às vezes, olha para dentro do nosso time de vendas e a gente, às vezes, recebe muita... Às vezes não, né? Todos os dias a gente recebe muita informação na tela do vendedor. Sim. É muito número, muito cliente e tal, muito contato. E a gente precisa sempre pensar numa forma de organizar o pensamento desse cara para ele saber o que fazer e o que apresentar a cada cliente. Então tem que ter uma certa forma de organizar o pensamento. Claro. No seu caso, existe alguma técnica específica que você faz para isso? É que o direito é forma, né? Não, mas tem assim, alguns segredos que eu tenho, né? Então não será mais segredo. Né? Cada cliente que eu tenho um documentozinho no Word de traçar perfil. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele não fala pelo WhatsApp. Vendedores, o nome disso é CRM. Ele não fala pelo WhatsApp. Então eu boto lá, fulano de tal, não manda mensagem. Liga e saiba que ele vai gostar de conversar. Perfeito. Então assim, eu já traço. Tem clientes que gostam do meu tom professoral. Não, trata-se de uma questão. Tem outros clientes que querem conversar comigo como se estivesse num boteco. Então eu vou traçando o perfil de cada cliente. Tem clientes que às vezes eu mando uma mensagem, aí tá tudo bem, cara, teu processo tal. O cara já gosta desse cuidado. E aí eu trago, né, para minha área a Arte da Guerra. Né? É um livrinho que eu acho que todo mundo tinha que ler, né? Que traz análises interessantíssimas. Eu agora lá no escritório, eu vou separar vários julgamentos, né? Eu já fazia isso por turma julgadora, mas agora eu vou melhorar. Eu vou fazer isso por julgador. Porque às vezes o teu processo cai com um julgador, eu quero saber o que ele está bebendo, aonde que ele está estudando, qual o livro que ele lançou, porque a abordagem com ele vai ser diferente. Bem profunda essa análise aí. Tem desembargadores hoje que já me chamam pelo nome, porque eu também chamo pelo nome e eu já entendi o que eles... Tem desembargador que chega, que é muito formal, tem outros que querem conversar um pouquinho. Então tem uma liturgia na minha área? Tem.
Mas se você começar a identificar pequenos detalhes, por exemplo, todo juiz, todo desembargador tem uma assessoria. A maioria dos advogados sabe o nome de quem vai julgar. Mas hoje eu chego numa secretaria, oi Daniele, oi Maria, oi Ricardo. Falei, cara, como é que esse cara sabe meu nome? Porque lá atrás, um dia eu perguntei o nome. E aí eu anoto, eu pego lá a minha colinha, pô, hoje eu vou lá na tal câmara. E aí eu com a minha colinha já falo o nome. Isso abre portas. Sim. Então se você conhecer o seu interlocutor, você pode ter certeza que a chance de êxito é muito maior. Eu vou dar uma palestra, fui chamado para dar uma palestra em Ilhéus, na Bahia. Falei, cara, eu tenho uma palestra agora nova, muito bacana, que é desafios sobre a lei de drogas. Aí o cara, não, ótimo e tal. Aí eu pensei assim, mas será? Peraí, fulano, quem é que vai assistir minha palestra? Cara, é a galera da graduação. É a galera da graduação, não é a galera que advoga, não. Eu falei, então hoje que eu vou mudar minha palestra. Desafios do início da carreira. Pronto. O meu público queria saber como é que sai da faculdade, como é que tira uma carteira, como é que monta um escritório, o que é que eu faço. O desafio da lei de droga é para o advogado que está atuando ali numa vara especializada, que precisa entender. Então, conhecer aquela pessoa para quem você está vendendo ou para quem você está conversando é fundamental. Eu tenho o mesmo tema hoje para a galera da graduação e para advogado. O mesmo tema da palestra, só que para a graduação é um jeito, para a galera mais nova é de um jeito, para os advogados é do outro jeito. A gente tem que se adaptar, conhecer o seu cliente é essencial em qualquer área, cara. Não tem para onde fugir, né? Com certeza. E você fez aí CRM. Vou repetir aqui. Tem vendedor que não quer traçar o perfil do cliente. Aí não sabe por que uns vendem mais e outros vendem menos. Exatamente. Não sabe. Não sabe. Eu vou te contar uma história que até envolve um pouco a questão de carro, né? Eu não sou um cara ligado a carro, né? O Rafa sabe disso. Mas eu tenho que ter. Até para me deslocar, ir para os lugares, conversar com os clientes e tal. E quando eu comprei o meu primeiro Jeep Renegade, né? Foi um dos primeiros que eu comprei. Assim, a Jeep tinha acabado de lançar o Renegade no Brasil. Acho que a montadora era até no interior ali da Bahia, de Pernambuco, não lembro agora e tal. Beleza. E eu sou sócio torcedor do Flamengo há muito tempo. Aí beleza. Vou aos jogos e tal. Aí me liga um telefone, não identificado. Senhor Rodrigo, aqui é da Jeep e tal. O senhor se incomoda de responder algumas perguntas? Eu falei, não, cara, não tem problema nenhum, respondo sim. O senhor está satisfeito com o carro? Eu falei, tô muito satisfeito, tô gostando e tal. Ah, tá, o senhor fez algumas perguntas. Aproveitando, o senhor sabe que a Jeep patrocina o Flamengo, né? A Jeep estava patrocinando a camisa do Flamengo e tal. Eu falei, sei. E nós estamos vendo aqui que o senhor é sócio-torcedor. Eu falei, sim. O senhor sabe que tem Flamengo e Cruzeiro no Maracanã na quarta-feira? Eu falei, sei, sim. O senhor é convidado nosso do camarote da Jeep no Maracanã. Aí eu falei, que é isso, cara? Não tô acreditando num negócio desse. Não, mas como é que eu faço? Não, o senhor quer que a gente entregue o ingresso aonde? Foram entregar o ingresso no escritório. Fui pro camarote da Jeep, levei um amigo meu que tá sempre comigo no Maracanã. Fomos lá, bem recebido, né? Pô, comidinha liberada. Na época não podia ainda beber no Maracanã, então ficamos lá no mate, na Coca-Cola, biscoito Globo e tal. Aí no meio do jogo, eu nunca tinha ido naquela área do Maracanã, né? Eu sempre vou de arquibancada. Senhor Rodrigo, a gente quer te dar um presente aqui. Eu falei, não, tô indo aí, peraí, eu tô querendo que é um chaveirinho, um negocinho bobo. Aí vem o Adílio, saudoso Adílio. E aí veio e me entrega uma camisa do Flamengo com patrocínio da Jeep, ao Rodrigo Belo, do amigo Adílio, ele me deu. Que é a camisa que hoje eu vou pro Maracanã com ela sempre, que dá sorte e tal. E assim, isso me conquistou de uma forma, isso faz anos, que eu quando troquei o carro, troquei por um Jeep, e a moça que falou que eu era Flamengo, que é a vendedora, eu não largo ela não, cara.
Eu não vou largar ela, fidelizou. Ela volta e meia me liga, vamos trocar o teu carro? Eu falei, cara, acho que eu vou mesmo. Me procura aqui. Eu falei, claro, Ludmilla, vou te procurar. A Ludmilla lá da Jeep, o Fábio lá da Jeep, lá, os caras tudo fidelizou. Agora eu te pergunto, o que foi pra Jeep me levar lá um dia no camarote? Nada, cara. Não, ele garantiu... Mas representou uma história bacana que eu tô contando aqui. Garantiu a fidelização de um cliente durante muito tempo. E assim, a chance de eu trocar por um outro Jeep, eu ir pro terceiro Jeep é muito grande. E é um mercado que as pessoas trocam muito rápido, né, cara? Assim, é um mercado muito difícil de fidelizar cliente, é o carro. Então, mas assim, o mimo é muito importante. Mimar a pessoa é muito importante. Às vezes eu vou sempre dar uma palestra, eu levo um livro para sortear, eu tenho produtos na internet, cursos, eu vou dar uma bolsa integral. Cara, você fideliza aí, assim, o que seria de nós sem os nossos alunos, sem os nossos clientes e sem os nossos clientes que compram as peças? Então, se eu não tratar bem essa pessoa, cara, você chegou a chegar, quer um cafezinho, quer uma água, pô, cara... Mas sabe que vai ser bem tratado. Nesse mercado que está cada vez mais digital, e muito se fala sobre escala no digital, aí pô, anúncio pra caramba, você é impactado com anúncio o tempo inteiro. Tem muita gente que está esquecendo o que sempre funcionou, que é esse relacionamento offline que sempre funcionou. Claro. O Chico, quando começou no mercado, você precisava conhecer pra caramba o seu cliente, você precisava conversar com ele, olhar olho no olho com ele. Então, isso faz total diferença e as pessoas esqueceram muito isso. E hoje tem tido uma tendência que tá vindo mais do varejo de fora do Brasil do que aqui dentro, mas está chegando, de você reforçar um pouco mais essas experiências offline e presenciais. É isso, é experiência, é isso aí. Tem um livro que eu li recentemente, que é Mitos da Felicidade, o nome do livro. É uma autora russa, né, uma PhD russa, que tem hoje um programa numa universidade americana, e que ela constatou, ao longo de todos os anos do estudo dela, que as pessoas que vivem experiências são mais felizes do que aquelas pessoas que se presenteiam com coisas materiais. Então, eu quero muito comprar aquele carro. Você vai ter o prazer, você vai comprar aquele carro, você vai curtir aquele carro, mas esse prazer tem um prazo de validade. Agora, a experiência, ela não tem prazo de validade. Eu vou te dizer, eu sou, fã número 1 do AC/DC. Eu tenho todos os LPs do AC/DC, camisa que você não aguenta mais. Quando eu resolvi ir pro show, eu cheguei e vi o símbolo do AC/DC, eu falei, cara, não acredito. Quando desceu aquele sino do Hells Bells, eu fiquei tão impactado. Minha esposa não gosta, né, de rock. Eu fui sozinho no show. Ela obviamente, quis ir viajar, mas não quis ir no show. Mas ela quis me encontrar na saída do metrô. Quando eu saí do metrô, encontrei com a Lívia. E ela, como é que foi o show? Eu desabei, cara. Eu comecei a chorar, emocionado e tal. E aí eu te pergunto, Belo, mas você tinha acabado de casar, você tinha acabado de fazer a lua de mel, você pegou um dinheiro que, de repente, você nem poderia gastar pra ir pra lá? Foi, cara. Eu segui meu coração e foi. E assim, é uma história que eu vou contar pro resto da minha vida, porque eu não sei se eles vão vir no Brasil, eu não sei se eles vão tocar ainda. Então é uma experiência que eu precisava fazer, ver os caras ao vivo. E não me arrependo, cara. Agora, as coisas que eu comprei lá, material, legal, mas a experiência de ver os caras ao vivo... Isso é inimaginável. É o famoso amor de Eros, né? Comprou, acabou. Exatamente, cara. Exatamente. Experiência é tudo. Por isso que eu falo, restaurante, você vai no restaurante, tem uma experiência no restaurante, você vai guardar aquela experiência. Agora, assim, experiência, eu acho que é o jeito, é uma forma mais fácil de você vender e garantir uma revenda. Agora, quando a gente leva para talvez o que você mais faz no seu dia a dia de trabalho, que é... Vou colocar dessa forma, defender histórias, o quanto... Como que você acha que você consegue levar isso para o dia a dia de venda de qualquer... Vamos levar aqui qualquer mercado, porque tem um cara que é um conhecido meu, é o Bruno Vonen, que ele fala assim, todo mundo é vendedor. Quem não sabe vender não vai conseguir ter um êxito muito grande naquilo que faz. Então...
Você acha que tem ainda muita dificuldade, e aí sim, eu enxergo que o mercado do direito existe uma certa dificuldade de vender porque tem limitações, né? Sim, tem sim. toda essa parte Da ética, né? da Disciplina. ética que traz isso. Então, como que você enxerga que o mercado do direito vê hoje a forma que muitos advogados se vendem no dia a dia, seja no offline, seja na internet, Sim, sim. assim? Você acha que isso vem evoluindo para o bem, para o mal? Como que você acha que isso está acontecendo? A internet é um vale tudo, né? É. Vende de tudo na internet, ilusões, né? Eu estou escrevendo um artigo agora, influenciadores versus referências. Uma necessária distinção. E aí eu coloco um personagem do meu artigo, aquele aluno que fez a faculdade de Direito e não tem ninguém na família que fez Direito. Né? Ele tem acesso a quê? Ele tem acesso ao Instagram, às redes sociais. E aí ele vê uma postagem, 2 postagens, 3 postagens, ele já cria no subconsciente dele que aquilo ali é a referência dele. E aí eu luto no meu artigo para dizer que referência é algo que tem que ser construído durante anos. E que é necessário que ele tenha o senso crítico de fazer uma pesquisa. Pô, que empresa é essa, suporte? Apurar se tem resultado. Exatamente. Como é que, se eu vou procurar se alguém já comprou lá, alguém já foi bem tratado lá, os caras são bons mesmo. Então, hoje, a profundidade é o que mais me preocupa. Porque as pessoas hoje não leem mais. Elas acham que pegar lá, jogar no Google vai resolver o conhecimento. Eu nunca vi uma pessoa adquirir conhecimento a não ser lendo. Pelo menos na minha área, eu nunca vi. E as pessoas hoje querem muita rapidez. E aí o que eu tenho mais críticas nesse meu mercado de venda é a questão da ostentação. Nossa, isso hoje na internet É o virou advogado caos, que olha, nossa, olha o carro dele. Olha, ele tá numa pousada maravilhosa, ele tá em Mônaco, ele tá... Isso eu tenho muita dificuldade. É um limite meu pessoal. Eu tenho as minhas ostentações, os meus luxos, tenho, pô, tem lá os meus vinis. Hoje você... Pô, eu fui agora lá para Amsterdã, trouxe, sei lá, 30 vinis. É um luxo que eu tenho, mas eu não vou ficar postando os 30 vinis, mostrando para todo mundo e tal. Então eu acho que hoje o aluno, ele tá muito impressionado com a ostentação. É, verdade isso. Né? E tem que tomar muito cuidado que na minha área, você não pode ficar publicando decisão. A maior vitória para um advogado criminal é absolver o cliente. E aí ele fica postando, absolver. Uhum. Lili cantou, que é uma coisa que eu acho uma breguice do caramba quando solta alguém e tal. Então eu acho assim, descredibiliza a carreira, porque a advocacia está sendo massacrada. Aquele cara ali é o quê? É delegado. Nossa, ele é delegado. E aquele outro ali? Promotor. Nossa, promotor. O outro ali? Juiz. Nossa, ele é juiz, E o outro? Advogado. Puta que pariu. Né? A gente já sofre com isso. Por quê? Porque tem muitas pessoas que descredibilizam. Eu tenho um projeto no meu Instagram que eu fiz um teste. Eu faço vários testes, né? Toda quinta-feira, quarta quinta-feira, Biblioteca do Belo. Eu indico um livro. Que não é do meio jurídico. Porque isso eu aprendi nos cursos de oratória. Só escreve bem, só fala bem quem lê. E aí, quando eu boto lá Biblioteca do Belo, livro tal, aí faço uma mini resenhazinha do livro e tal, 4 curtidas, 5 curtidas, eu fico, caraca, mas eu vou continuar toda semana botando lá. Agora, se eu boto, Chico, eu, na praia, tomando lá uma bebida, uma coisa, uma cervejinha, cara, 80 mil curtidas, 300 disso que mil o povo curtidas. gosta. Então, assim, rede social é legal, aproximou eu e o Rafael, aproxima, é legal, não só aquele chita também não. Mas, poxa, tem que ter um senso crítico, é isso que me preocupa.
Pessoa para ser referência numa área, uma loja para ser uma referência, não é com 3 postagens, estamos vendendo muito. Cara, não é assim. Não é assim, é uma profundidade, é anos de mercado. Então eu acho que isso é o que mais me preocupa hoje em relação à venda de internet. O cara querer fazer a propaganda dele, hoje aqui antes de ir, eu passei numa delegacia, postei, estou indo numa delegacia. Qual é a mensagem que eu estou passando? Pô, o meu advogado vai. Ele não manda uma pessoa, ele vai. Então eu estou passando uma mensagem de trabalho. Eu não estou mentindo, eu não estou ostentando nada, eu estou passando uma imagem de trabalho. Sim, sim. Né? E aí o cara vai olhar para mim, porra, não, o cara é trabalhador mesmo, merece. Agora, porra, ficar postando, tô aqui com o sucesso dos meus honorários. Cara, porra, isso eu acho tão feio, cara, tão feio. Não, porque descredibiliza a advocacia. Eu não vejo... Não, assim, não vou dizer que as outras carreiras não fazem, mas a advocacia faz muito mais. Isso eu percebo também. Agora, aproveitando o gancho, Biblioteca do Chico, eu falei sobre história e história. Tem um livro chamado Nexus que eu tô lendo, e ele é um livro é grosso, tem quase 600 páginas. Pô, se você mostrar isso para um cara hoje em dia, nossa, eu não vou ler de jeito nenhum. Não, mas como ele escreve num ritmo meio de romance, ele explica a diferença de uma para outra, até chegar hoje na inteligência artificial. E sobre rede social, acho que a gente tem que mudar esse termo. A rede é digital. Que socializar, a gente socializa muito pouco ali, né? Exatamente. Não, eu tenho meus amigos que a gente se encontra, né? E aí, normalmente uma vez por mês a gente sai para tomar uma cerveja. A minha proposta sempre a não ser que tenha alguma emergência, alguma coisa, todo mundo vai botar o celular aqui na mesa, um em cima do outro. O primeiro que pegar o celular paga a conta. Muito boa. Porque eu tô aqui pra te ver, cara. Eu tô aqui pra saber como é que tu tá, como é que tá tua esposa, como é que tá teu filho, como é que foi tua viagem. Porra, não tem coisa mais desagradável? Não, mas tem gente que se fizer isso arranca a pele junto. Sai... exatamente. Não, cara, as pessoas sofrem hoje. Ai, o WhatsApp caiu, aí sofrimento. Ai, a minha rede social... Cara, a gente é de uma época que a gente não tinha rede social e tava tudo bem. E dava tudo certo, né? O horário... vou sair tal hora. Dava tudo certo. Nesse artigo que eu tô escrevendo, influenciadores versus referências, para as meninas que estão acompanhando a gente aí, é comprovado que as meninas que ficam muito tempo nas redes sociais têm uma tendência altíssima de problemas de ansiedade e autoestima. Porque elas ficam olhando lá, olha o corpo dessa mulher, eu tô aqui toda barriguda. Olha essa mulher que maravilhosa, tá lá na Grécia, eu tô aqui na Central do Brasil. Ela começa a ter esse tipo de comparação. Sim. E aí vai gerando distúrbios na saúde mental, distúrbios na ansiedade dela, porque ansiedade, cara, é um negócio... Todo mundo tem. Se a pessoa não saber ali controlar, né? E aí é uma tendência da preguiça. Eu quero um remédio, vou tomar um remédio. Cara, controla a ansiedade, melhora o teu sono, diminui o álcool, faz atividade física, vai viajar, vai conversar com teus amigos. Você pode ter certeza que isso vai melhorar a tua ansiedade. Porque eu tive crise de ansiedade e melhorei assim. Não precisei de remédio. Agora, é minha disciplina. É minha disciplina. Sedentarismo hoje é uma das maiores causas de doença. E tá cada vez pior, né? Cada vez pior. Eu não quero chegar amanhã com 70 anos, 60, 70 anos, não conseguir pegar uma caneta que caiu no chão. Então você tem que cuidar da sua saúde. É óbvio que vai ter momentos que, não, cara, eu tô numa fase mais de trabalho, né? Mas tem que estar em movimento. Não pode ficar parado. Essa pergunta que eu fiz até sobre o mercado, você falou sobre o digital e tal, o que eu vejo de muita... que é muito preocupante até no nosso mercado, quando a gente começou a olhar mais para o digital e trazer conteúdo de gestão, que a gente começou assim, né? Com o autonegócio e tal, trazendo gestão, a gente começou a ver o que já tinha no mercado. Tinha pouca coisa, hoje em dia já tem bastante coisa, mas a gente vê, tem até alguns que são clientes nossos, a gente vê assim, gente ensinando práticas equivocadas, ensinando algumas coisas que vão fazer a pessoa seguir por um caminho que às vezes a gente que já passou por isso sabe que aquilo não tem perpetuidade, não tem crescimento. E são pessoas que às vezes estão ensinando, e você falou sobre influenciadores e referências, e que eles não têm aqueles resultados que eles dizem ter. Mas eu acho que isso se passa muito por um momento que... a gente está falando de dois mercados, tanto o seu quanto o nosso, que já existem há muito tempo. Agora, esses mercados no digital,
ainda não são tão consolidados. Não. Então, eles não adquiriram uma maturidade para filtrar muito bem, vamos usar uma expressão mais comum do dia a dia, quem é de verdade e quem é de mentira. É basicamente isso. É exatamente. Você foi cirúrgico nessa análise, porque eu, às vezes, olho colegas no Instagram, pô, o cara tá milionário. O cara tá milionário. Né? E aí tem um amigo meu, grande advogado, que ele fala, olha, cara, o cara tá muito tempo na internet, fazendo vídeo, se preocupando se a gravata... Meu irmão, tá com pouco cliente. Porque, vamos combinar? Porque pra fazer vídeos cinematográficos, aquela coisa toda e tal, cara, o cara tá com pouco cliente. Porque, às vezes, a correria é tão grande que a gente não tem tempo de gravar. Eu posso falar porque, pô, eu divido a minha carreira como advogado e professor, eu não tenho tempo de... Ai, peraí, deixa eu ver se tá certinho. Pra ficar gravando, porra, TikTok, que, porra, não tenho mais idade pra isso. Pelo menos pra mim, eu não vou criticar quem faz, mas eu não quero fazer. Chico grava, tá? O Chico grava. E os clientes que e os clientes que eu quero pra mim, eles não querem fazer, eles não querem me ver assim. Eles querem ver um conteúdo de qualidade. Eles querem ver o perfil do seu cliente não tá buscando isso. Exatamente. Né? O meu cliente não é entretenimento. Mas sabe que isso pra mim é isso é muito bom você ter falado, porque você sabe, e com tudo que você comentou antes, você entende o seu cliente, você percebe o que ele está precisando no atendimento, na sua abordagem e tal, no tipo de conteúdo que ele quer ver. E a gente vê muito. Quantas lojas de autopeças você vê fazendo dancinha que tá na moda em rede social? Pô, isso é péssimo, cara. Cara, é muita coisa. Aquele negócio de ficar assim, né? É muita coisa. Né? E o cara não sabe nem por que ele tá fazendo aquilo. Será que o cliente dele quer ver isso? Vai ser a pessoa que ele vai confiar é quem tá fazendo uma dancinha da moda? Ou é talvez um outro tipo de conteúdo que mostra... Será que se ele só mostrar ele fazendo serviço, é o que o cara quer ver? Pra confiar que ele faz mesmo Rafa, e mostrar aquilo? Quando vocês me convidaram aqui, eu falei, cara, o que eu posso agregar, né, num podcast de suporte e tal? E aí o Rafa falou, não, cara, a gente quer chamar a galera de outras áreas. Isso é fundamental. A interdisciplinariedade hoje é fundamental. Porque, por mais que eu seja advogado, criminalista e professor, cara, 2 horas de programa, 1h30 de programa, se 10 minutinhos já fez com que você melhorasse e evoluísse como profissional, já está cumprido o objetivo. Exatamente. Eu li um livro, né? E eu gosto de ler áreas que não são da minha área, né? Que é Brandwashed, o lado obscuro do marketing. E aí ele conta que o marketing, obviamente, tem que ser feito, porque se não precisasse ser feito, né? Vou falar aqui algumas empresas, se marketing não fosse importante, a Coca-Cola não precisava fazer marketing. Exatamente. O Itaú não precisava fazer marketing. E são as empresas que mais aparecem aí no dia a dia da gente, é Itaú e Coca-Cola. Então tem que fazer. McDonald's faz. Ah, não, a minha empresa está consolidada, então eu não vou fazer. Mentira. Tá morto. Tá morto, tem que fazer. Eles estão lá porque eles fazem Exatamente, muito bem. Exatamente, tem que fazer. E aí ele conta uma história muito engraçada da farmácia, né? Eu ontem fui na farmácia, eu tava precisando comprar um protetor solar, né? Eu sabia onde que tava o protetor solar. E toda vez que eu entro numa farmácia, eu lembro dessa passagem do livro. Aí eu tô indo lá, já vem uma menininha. Oi, precisa de alguma ajuda? Eu falei, não, tô aqui comprando um protetor. Ah, tá, qual que você quer? Eu falei, não, esse aqui e tal. Ah, pera aí que eu vou te dar uma cestinha. Ela me deu uma cestinha. Eu comprei um protetor, eu comprei um algodão, eu comprei um desodorante. Ou seja, o fato de eu estar com uma cestinha fez com que eu aproveitasse o momento e comprasse mais. Mas eu conscientemente fisguei aquele marketing oculto. Sim. Né? É muito comum também essas lojas de produto natural, né? Hoje todo mundo nessa correria, doido, todo mundo quer paz, né? Aí você vai na lojinha de mundo natural, tem um chafariz, um barulhinho de água, um incenso, aí você, eu quero isso na minha casa, aí você começa a comprar, não é? Então assim, são técnicas válidas, lícitas, né? Nos Estados Unidos, eu não sei se no Brasil tem isso, né? Porque eu não tenho filho, mas nos Estados Unidos foi comprovado que se você coloca as fraldas de bebês e cerveja do lado, as vendas são maiores.
Meu amigo, meu amor, vai lá comprar fralda. Aí o cara compra fralda, vou comprar uma cerveja também. Aí compra os dois. Pô, fralda e cerveja. Cara, isso é incrível, né? O cara incrível, pensar né? nisso. É o subconsciente do cara. Já que eu tô aqui comprando uma fralda, eu vou comprar uma cervejinha. Não, mas Né? arrumação de loja. Quando o cara te dá uma cesta, você fica mais confortável do que segurar o produto na mão. Aí você... Quem não precisa de alguma coisa? Um algodão. De repente, você tá com a mão cheia com o celular aqui, você não pegaria um pacotinho de algodão. E aí, direto pro caixa. Você Tanto que, assim, o maior investimento de escritórios, pelo que eu imagino e penso, o maior investimento hoje nos escritórios de advocacia é na sala de reunião. Eu posso trabalhar, assim, num ambiente, assim, que tá meio bagunçado simples, e tal, né? não sei o quê. Mas a sala de reunião tem que estar bonita, um quadro, uma decoração bonitinha. O cara chegar e, caraca, o escritório é bonito. Né? Não, a gente fez isso no nosso escritório também, né? A sala que a gente tem para receber as pessoas, quando você olha, você pensa assim, cara, por que essa sala tem esse tamanho? E é justamente para receber as pessoas, porque a gente não precisava nem de longe ter o tamanho daquela sala que tem lá, mas aquilo gera uma atmosfera que tem a ver com o que a gente quer transmitir para quem está lá dentro com a gente. É bacana, é muito bacana. Às vezes, consultório de psicólogo parece até um quarto, né? Uma casa para a pessoa dar uma relaxada mesmo. Né? Tem a questão dos médicos hoje. O meu irmão mesmo, ele tem aquela síndrome do jaleco branco, né? O meu irmão vê vê um médico de jaleco branco, a pressão do bichinho pula. Então, hoje tem médico que você tá vendo que com o jaleco de outra cor, às vezes nem tá de jaleco e tal. É toda uma atmosfera para você conseguir conquistar aquele cliente, cara. Isso é em todas as áreas. Todas as áreas. Cara, eu gostei muito do que você falou sobre a cestinha, porque eu acho que foi uma representação muito boa para a galera que escuta a gente, para ele parar e pensar o seguinte: a gente está falando que você recebe uma cestinha na farmácia e aquilo automaticamente te gera, de forma intuitiva, vontade de olhar outra coisa para comprar. Gera conforto, né, cara? E aí, assim, eu acho que todos os negócios precisam olhar e parar para pensar qual é a cestinha do seu negócio. Exatamente. O que você precisa, qual é o gatilho que você consegue ativar para fazer o seu cliente pensar, considerar, comprar mais de você, que seja o mesmo produto mais uma vez, ou olhar para outros produtos que você tenha, de forma intencional. Você precisa saber alguma coisa que você coloca na mão dele, estou falando aqui de forma figurativa, para poder fazer isso, né? A gente está sempre apresentando para os nossos clientes, e isso eu digo de forma online, que seja no telemarketing e tal, tudo que a gente pode fazer para ajudar ele, de alguma forma. Vai ter a galera ali, a equipe de promotores de rua, que vão visitar o cara, aprender um pouco mais sobre ele, para depois transformar isso na sala de vendas em uma nova cestinha que seja, né? Então, acho que todos os negócios podem, assim, precisam pensar nisso. A gente estava nessa questão da cestinha, né? A questão do mimo do cliente. Às vezes você convidar um cliente, cara, vamos almoçar, vai ter um evento aqui do escritório, vem aqui, dá um presentinho no final do ano e tal. Isso dá ao cliente não só a fidelização, mas ele se sente importante para aquela empresa. Então, essa questão eu acho fundamental de ter algo a mais só do que, porra, esse cara só quer me vender. Isso aí. Só quer me vender. Não, Se estivesse botando uma arma na cabeça da pessoa, tem que gerar vender. Conforto, gerar alguma coisa legal, gerar valor para ele. Exato, cara. É a questão da experiência. Agora, tudo isso, e aí nesse livro, e eu concordo, nada substitui, cara, vai lá no suporte, que a empresa é maneira pra caramba, eu já comprei lá e deu tudo certo. É insubstituível. A indicação A indicação, ela é insubstituível. Então, se você trata uma pessoa bem agora, é ela que vai te indicar para outra pessoa e aí vai construindo. Agora, não tem nada da noite pro dia. O teu melhor vendedor lá no suporte, tenho certeza que ele está construindo a imagem dele. E outra, se ele achar que não precisa mais construir, ele vai descer. Porque chegar no topo... Agora, ficar no topo é muito mais difícil, se manter é muito mais difícil. Na sua profissão, a indicação é tudo, né, cara? É tudo. É mais tudo. Criminalista. É tudo. Todo mundo tem vergonha. Você conhece advogado criminalista aí? A indicação é insubstituível. A gente gosta de viajar pra caramba. Cara, quando eu vou num lugar, né, e gosto, eu faço questão de indicar. E aí tem uma questão interessante, eu dei aula em vários lugares do Brasil, né? Principalmente Salvador, Curitiba e BH.
E eu percebi, e eu como carioca eu posso falar isso, eu sou carioca mesmo, o carioca tem muita dificuldade de elogiar. Criticar, porra, meu irmão, é uma facilidade. Eu estou de uma merda, uma bagunça, que não sei o quê, tal. Então, assim, uma vez eu tava em Búzios com a Lívia e não tinha nenhum restaurante aberto, cara. Nenhum restaurante aberto. Nenhum. Aí a gente chegou lá no restaurante do Zé. Tava assim, ninguém no restaurante, um garçom só. Aí eu chamei o cara. Vem cá, dá licença. Como é que é o teu nome? Ele é Juan e tal. Ô, Juan, o restaurante está aberto? Aí ele virou pra mim e falou assim, se não tivesse, eu ia abrir pra você. O senhor pode entrar. Eu falei, caraca, meu irmão, que legal. Agora eu vou ter que ficar. Pô, que legal, cara. Aí fui, almocei com a minha esposa. Aí o restaurante começou a encher e tal. Quando acabou, eu chamei o garçom e falei, ô, fulano, quem é o gerente aqui do restaurante? Ele, eu, cara, chama ele pra mim, por favor. Ele já achou que eu ia falar mal dele. Tá pedindo pra chamar o gerente. Aí Só acontece quando dá problema. Exatamente. Aí veio o gerente, ficou o garçom e o gerente. Falei, meu amigo, sabe aquele rapaz que tá ali no bar? Juan, o nome dele, não é? Você chama ele pra mim, por favor? Aí ferrou. As pessoas do lado começaram a olhar. Meu irmão, aconteceu algum problema e tal. Aí chegou o Juan, o próprio Juan, achando que ia ser esculhambado. Eu cheguei pro maître, pro garçom, falei, olha, o restaurante de vocês é magnífico. A comida estava excelente, o vinho maravilhoso, a indicação aqui dele. Agora, o meu jantar hoje foi absurdamente melhor, porque o Juan me recebeu com um sorriso no rosto, dizendo que eu ia ter uma noite agradável aqui. Então eu quero que você valorize um funcionário como esse. Cara, você não tem ideia das minhas próximas idas lá. O cara guardou aquilo, me chamava pelo nome. Então a gente tem que aprender a elogiar. É verdade. A gente tem que aprender a elogiar. Não é só pra detonar, não. É elogiar. Pô, gostei, o restaurante é muito bom. Cara, eu gosto muito do TripAdvisor, né? Quando você vai viajar e tal. Você pode pegar lá, cara, da mesma forma que eu dou uma criticadinha ali, porque às vezes é até bacana o cara receber uma crítica. Eu, como professor, ouvi várias. Mas o elogio tem que ser dito, não pode ser economizado. Quem não elogia, guardar elogio faz mal à saúde, cara. Eu falo que guardar elogio faz mal à saúde. Elogia, porque que roupa bacana, que restaurante legal, que hotel bacana. Uma vez eu tava viajando pra Europa, aí o hotel maravilhoso, cara, hotel maravilhoso. Né? Já aconteceu umas 2 vezes isso. Uma vez foi até em Maragogi. Eu fiz uma avaliação muito maneira no TripAdvisor, porque a pousada era maravilhosa. Aí eu tô no café da manhã com a Lívia, aí vem o rapaz. Senhor Rodrigo, então meu nome é tal, sou o dono aqui da pousada, a gente viu que o senhor fez uma avaliação aqui da pousada, pô, estamos muito agradecidos, foi uma avaliação muito bacana, porque você tá aqui elogiando o nome das pessoas e tal. O senhor vai ficar no hotel hoje? Eu falei, vou ficar na piscina e tal. O senhor se incomoda de eu mandar pro senhor uma garrafinha de espumante? Eu falei, que isso? Pô, não me emociona, né? Aí, cara, o que é pra ele uma garrafinha de espumante a R$50? Olha só a e parada. para negócios é muito importante você elogiar nessas plataformas, porque ele sabe que aquilo gera mais venda também, ajuda o cara. Cara, é homem. E às vezes o cara não vai lá no suporte com o vendedor tal. Pra você, justamente, você sabe que vai ser bem atendido. Então, é fundamental esse círculo do bem, né? Essa corrente do bem de elogiar, é fundamental. Pra ter elogio, tem que atender bem, né? Tem que lógico, saber. pô. Com certeza. É lógico. Galera, a gente tá se encaminhando pro final aqui. Acabou que eu acho que a gente conseguiu cobrir muito bem esse tema aí. Adorei. Espero atender que a galera bem, goste cara. aí. Não, foi muito legal, porque toda vez que a gente faz episódio com pessoas que não são do mercado, dá esse jogo legal da gente conseguir fazer esse bate-bola. Eu gostei do papo, fluiu, né? Foi legal, Tranquilo, né? mas deixa eu fazer uma perguntinha aqui que eu não fiz na minha pergunta no Mandiná, né? Tava olhando pra ele. Sabe qual é uma boa adaptação pro Mandiná? É levar o Mandiná pro mercado dele. Isso. Seguinte, hoje, uma coisa que a gente tá estudando muito no suporte e observando. Qual o impacto que você acha que vai ter a inteligência artificial na sua profissão? Assim, tem o pessoal que entra lá e faz, mas é o seguinte, mas como o direito é forma e
as leis já estão escritas lá. Qual é o impacto disso? O que você acha que daqui a alguns anos isso vai impactar na sua profissão? Melhora, piora, te atrapalha, te ajuda? Beleza, boa pergunta, até porque eu acabei de participar de um workshop que o escritório promoveu e teve o painel da inteligência artificial e o rapaz perguntou, quem aí usa o chat GPT e tal? Aí, quem nunca usou? Eu nunca tinha usado. Por quê? A minha área, a área criminal, ela é muito individualizada. Os casos são muito individualizados. Agora, se você vai para uma outra área, por exemplo, cancelamento de voo, mala extraviada, produto que veio com defeito, eu acho que nesse ponto a inteligência artificial ela vai otimizar e vai criar até, de certa forma, uma uniformização daquelas decisões. Agora, na área criminal é mais difícil. Agora, aplicando na minha área, olha que bacana. Eu, antes de vir para cá, eu estava lendo uma denúncia do Ministério Público, 700 páginas. E o rapaz lá no workshop, ele ensinou pra gente que você bota lá o PDF lá no lugarzinho, bonitinho, e diz lá, resumir, tal, foco tal. E aí ele dá um resumo. Eu acho que na minha área vai ser como suporte. Vai me ajudar, vai otimizar o meu tempo. O que eu não admito é um julgamento com base na inteligência artificial. Agora, você realmente pegar um processo complexo, né? A gente tem processo lá no escritório de mais de 50 mil páginas. E aí você conseguir ter, né, uma otimização, eu acho que nesse ponto não dá para fugir. Não dá para fugir da realidade. Não dá. Porque isso que você comentou até de, às vezes, analisar um PDF, é legal que você consegue começar a interagir com aquele conteúdo. Então, além do resumo, você pode fazer perguntas específicas. Porque ele botou lá assim, chat, eu quero que você escreva um rap de um advogado que tá querendo ir pra lua. Caralho, veio o rap. Eu falei, que isso, cara? É um negócio surreal. Cara, sabe que o Gustavo, nosso sócio, ele trata a inteligência artificial como se fosse ali, assim, com muito cuidado e educação, porque ele fala que o dia que a inteligência dominar o mundo, ele foi uma das pessoas, dos seres humanos que tratou bem a inteligência. Vou até fazer uma indicação aqui de um filme. Pode me cobrar que o filme é muito bom. O nome do filme é Ela. É com Joaquim Fênix, num futuro não muito distante. Já vi esse filme, né? Sensacional. Que ele se apaixona pela voz da inteligência artificial. E aí a voz é da Scarlett Johansson. Né? Dá pra entender ele também ter se apaixonado pela voz da Scarlett Johansson. Tá bom, Lívia, te amo, mas não posso deixar de fazer esse comentário, né? E aí, muito bacana, porque assim... ô fulano, vamos jantar? Ele, vamos, eu vou levar minha esposa. Ele leva. Que isso? Né? A inteligência artificial e ele tal. Trabalha É um filme, assim, fantástico, cara. Fantástico. Quem não assistiu ainda, assista. Ela ganhou alguns prêmios, né, e tal. E é isso que o Gustavo falou. Ela vai dominar mesmo. A pessoa fica completamente, assim, apaixonada por aquilo ali. Não, isso é um caminho que já está acontecendo. Se você parar para olhar na internet e pesquisar notícias sobre a forma que as pessoas estão interagindo, tem coisa muito louca já ali dentro. Assim. O filme eu nem acho que é um futuro não tão distante, não. Acho que é o presente. Tem gente já vivendo isso. Eu conheço gente que pega... Saiu uma notícia, um site. Eu tenho como compartilhar aquele link para você. Sim. Tem gente que já pega o link, joga no chat, resume a notícia para mim. Ele não quer nem mais ler. Você tem noção do que é isso? Não. A leitura hoje é algo vintage. Retrô. Né? Por exemplo, a questão do vinil, que eu gosto muito de ouvir música em vinil. Por que estão resgatando o vinil hoje? Hoje o mercado de vinil é maior do que o de CD e tal. Por quê? Porque ouvir música em vinil é uma experiência. Hoje as pessoas ouvem música o quê? Fazendo outras coisas. Né? Bota lá o Spotify, bota lá a plataforma de música e tu vai fazer outra coisa. O vinil não. O vinil pra mim hoje é uma terapia. Eu pego, hoje eu quero ouvir um jazz. Aí eu pego lá um Miles Davis, limpo a vitrola, boto, aí pega a agulha, coloco,
Aí, pô, de repente abre uma tacinha de vinho. Pô, pego, porque é uma experiência visual também, né? Você abre o encarte, tem a letra bonito, e tal. né? Mas eu gosto de Spotify, adoro. Entendeu? Mas eu acho que tem certas coisas que são insubstituíveis. Eu comprei lá o Kindle, né? O nome aquele de ler, né? É. O Kindle. Cara, eu devo ter lido 3 livros lá. O resto é tudo físico mesmo. Eu ainda gosto da experiência de ir numa livraria, conversar com o livreiro, passear. Cara, eu gosto do Kindle, sabia? Paola gosta de entrar em livraria. É. E aí, quando eu entro, eu dou uma olhada assim no que tem, mas no fim das contas eu compro no Kindle e acabo lendo no Kindle. Mas, por exemplo, eu tô querendo ler um livro que é muito grande, Então, você levar pra viajar, né? Ele é dificuldade. Agora, o Kindle realmente, né, cara? A facilidade. Mas é a questão mesmo de costume, né? De costume, isso aí. De costume. Agora, Chico, pra fechar aqui, né, como sempre, nossa tradição, considerações finais aí sobre o episódio de hoje. Pô, ele faz um montão de coisa que o vendedor não faz. Só ir fazer CRM já valeu a pena o episódio. Não, realmente. Não é difícil, né, cara? Você abrir lá um portfóliozinho. Eu sou da época de fazer fichinha. Aquelas fichinhas, boto lá tal. Agora não, hoje eu pego lá uma pastinha, cliente. Aí ordem alfabética, um por um, tal. Porra, cara, mas é isso, porque o Chico tá comentando sobre o CRM, que é, digamos assim, a ferramenta mais nova para fazer isso. Mas na prática a gente está falando de entender o cliente e catalogar essas informações. Basicamente é isso, para você poder atuar melhor com ele, né? E teoricamente isso deveria ser básico. Mas nem sempre o básico é feito na maioria dos negócios. O óbvio precisa ser dito, né? Isso aí. Precisa ser dito. Isso aí. Né? Belo, cara, foi incrível ter você aqui. Muito bom. Cara, foi muito bom. E assim, vou deixar você para dar suas considerações finais aí com a galera também. Eu queria agradecer a vocês pelo convite. Eu já admiro demais o trabalho que o Rafa, inovador, que ele tá fazendo, que eu acompanho. Quando ele me falou, vai o Chico lá, o Chico é aquele que joga solto, me deixou super à vontade aqui, tanto o pessoal do apoio, que a gente tem que, né, também sempre elogiar o pessoal do marketing aqui, que estão fazendo o trabalho deles. E eu tô à disposição de vocês, eu realmente eu não quero desafiei. Não quero ser serviços, não. É verdade. Eu costumo falar, cara, olha, espero que você não me procure. Né? Não quero gastar o meu réu primário. Exatamente, espero que você não me procure. Mas eu tô à disposição aqui para contribuir aqui com o podcast. O pessoal que quiser lá me seguir nas redes sociais, professor_Belo. E o que eu posso deixar de mensagem pro final é o seguinte, acreditar. A gente tem que acreditar naquilo que a gente faz. Realmente, parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. E tem que fazer de forma sincera. Não é porque o outro está fazendo que você tem que fazer igual. Encontre a sua forma de fazer, que você tenha certeza que a sinceridade, ela vende. É isso que eu acho que a mensagem que eu queria deixar. Perfeito. Muito bom. Pessoal, e só deixando um reforço aqui no final, que é muito importante, eu acho que uma das grandes mensagens que você deixou pra gente aqui, duas, na verdade. Primeiro, conhecer muito bem o seu cliente e entender o que é relevante para ele, como que você pode ajudar ele. E segundo, que foi uma analogia que eu achei muito boa, que você trouxe aí, que foi a questão da farmácia. Tenta descobrir qual é a sua cestinha da farmácia aí que você consegue colocar na mão do seu cliente para ele conseguir se relacionar com você cada vez mais. No fim das contas, vendas é sobre trazer soluções para o seu cliente, não é empurroterapia, como a gente costuma falar. Então, se você quiser aprender um pouco mais sobre esses assuntos também, pode seguir a gente lá no YouTube Auto Negócio. Lá a gente traz muito conteúdo de gestão para você que tem uma loja de autopeças, uma oficina mecânica, para conseguir levar o seu negócio aí para o próximo nível, beleza? E eu não posso deixar de falar também da nossa parceira no podcast desde o dia 1 aqui no nosso episódio, que é a Mobenzani. Você encontra eles aí no @Mobenzani Borrachas. É uma empresa que também não para de crescer, exemplo de gestão aqui no Brasil, indústria, os caras são fenômenos. Em breve a gente está aí com o Iago, filho da Simone, aqui com a gente também. Então, galera, ficamos aqui por hoje. Esse foi mais um SuporteCast. Até o próximo episódio e tchau. Tchau.